Oi, pessoal! Agora a gente vai ter um bate-papo com o nosso autor, Marco Miranda, e a gente vai conhecer um pouquinho mais desse autor tão especial, o poeta da infância, que nos brindou com esses livros maravilhosos, que você vai receber aí na sua escola. Tudo bom, Marco? Tudo bem, Keila? Tudo jóia. É uma alegria muito grande estar aqui para a gente poder conversar e falar com as crianças um pouco mais sobre o que é o mundo da literatura, pela visão do autor e pela visão maravilhosa da contadora de história. Tá bom? Tá bom. Vamos lá. Então vamos lá. Eu posso começar? Por favor. Conta para os meninos e para as meninas que estão vendo a gente, as professoras também, que a gente deve estar bem curioso. Além de você ser escritor, o que mais que você faz na sua vida, né? Assim... Olha, o livro faz parte da minha vida o tempo inteiro. Antes de ser escritor, eu fui redator publicitário. O redator publicitário é aquela pessoa que escreve a propaganda antes dela ficar pronta. Então eu trabalhei muitos anos como redator publicitário. E ali eu aprendi a sintetizar o pensamento. Deixa eu explicar para vocês, crianças, o que é sintetizar o pensamento. Por exemplo, na publicidade, você tem que contar uma história num tempo bem curtinho, em 30 segundos ou em 15 segundos. E à medida que eu fui trabalhando com publicidade, eu fui aperfeiçoando a minha forma de escrever. Então eu aprendi a escrever ou histórias muito longas ou histórias muito curtas. E aí, a partir de então, eu comecei a criar as minhas histórias, não só as propagandas, porque eu me tornei pai e comecei a inventar histórias para as minhas filhas. E depois eu gostei dessa brincadeira de inventar histórias para as minhas filhas e comecei a contar essas histórias para as minhas sobrinhas, para as amigas delas. E, enfim, quando eu vi, eu já tinha me tornado um escritor. Mas, como eu disse, o livro sempre fez parte da minha vida e hoje faz muito também, porque além de contar histórias, além de trabalhar com publicidade, eu faço projetos gráficos de livros infantis. O que é um projeto gráfico, criança? Projeto gráfico é você, vou dizer assim de uma maneira bem simples, é você pegar o texto que um outro escritor fez, o desenho que o ilustrador fez e juntar tudo aquilo para poder virar um livro. Então, por isso que eu falo que a minha vida hoje gira em torno do livro, porque quando eu não estou inventando histórias, eu estou contando histórias ou então estou fazendo livros de histórias. E é isso, hoje eu vivo dentro dos livros e gosto muito dessa vida literária. Agora eu que queria te fazer uma pergunta, Keila. É a minha vez. Como que a contação de histórias entrou na sua vida? Quando que você se tornou uma contadora de histórias? Bom, quando eu era muito pequena, eu tive uma infância muito solitária. E então eu contava histórias para mim, né? Eu inventava umas histórias e eu embarcava nelas, e eu fazia as vozes, e eu fazia os personagens, e a minha imaginação, ela era impressionante. Eu me lembro das minhas bonecas falarem, mas eu sabia que eu estava falando, mas na minha cabeça eu escutava a boneca falando. E aí isso foi muito interessante. E aí depois eu gostava muito de ler também. Então, a leitura é uma espécie de contar a história para si mesmo, né? Sim. E aí, de repente, eu fui mãe, né? E aí, quando o filho chega na vida da gente, é uma coisa tão especial, mágica, assim... Às vezes é difícil também, mas nesse momento, gente, é aquilo que o povo fala, assim, que é o seu coração batendo fora do seu corpo. Então eu comecei a cantar e a contar histórias já para o meu filho na barriga, e no momento do parto eu cantei para ele e foi muito especial, e eu comecei a contar histórias. Aí eu fiz um curso de contador de histórias, porque eu sou professora, e eu sou professora da escola pública. E na escola pública a gente tem vários cursos para fazer, e um deles é a arte de contar histórias. Então em 2007 eu fiz esse curso, e de 2008 em diante eu comecei a contar histórias para os meus alunos, de todos os jeitos. E aí eu dava aula para os meninos maiores, né? Eu sou professora de arte.
Então, eu dava aula para os meninos maiores. Mas acho que por conta dos meus filhos serem pequenos, né? Eu tenho 2 filhos, eu sentia uma necessidade de estar próximo da criança, né? Porque eu achava assim, a sensação que eu tinha que era aquela criança que brincava sozinha, ela tinha oportunidade agora de brincar com os coleguinhas. Então, eu comecei eu mudei de escola, fui para uma escola que tinha só crianças pequenas, né? E comecei a contar história e fui contando. Aí alguém me pedia assim, ai, no aniversário da fulana, você conta uma história? Ai, conto. Ah, eu vou inaugurar uma biblioteca, você vai contar história? Vou contar. Então, é quase natural. Sim. O dia que eu não conto uma história é um dia que eu não vivi direito, né? E assim, às vezes não precisa ser aquela história, né? Mas às vezes eu invento uma história, principalmente quando a gente precisa falar alguma coisa e não dá conta de falar com aquelas palavras secas. Então você usa a história que dá mais certo. Mas, desculpa. Acho que a contação de histórias, assim, qualquer um pode ser contador de história, né? Se vocês notarem bem, a gente vê até jornalista dizendo, né, a história que eu vou contar, e ele se intitula o contador de histórias. Então é a sua mãe, sua avó, seu pai, seu tio, seu irmão, seu coleguinha. Quando a gente vai contar o que aconteceu nas suas férias, no fim de semana, né, alguém que perdeu o capítulo da novela e a pessoa vai contar para ela saber o que aconteceu. Tudo isso é contar história. E a gente está contando história o tempo todo, né? E aí eu fui me profissionalizando, né? Fui me profissionalizando mais, participei de vários cursos, de vários congressos. E a contação de história tomou a conta da minha vida de uma maneira que agora eu tô aqui contando sua história. Contando a história de ser uma contadora de história. Então, assim, foi isso que aconteceu. E eu achei legal que você falou aí que, assim, a arte de contar histórias, porque é uma arte mesmo, né? E a arte, ela é algo espontâneo, né? Eu fiquei pensando aqui também de onde veio a minha vontade de contar histórias. É porque eu gostava muito de ouvir histórias. A minha avó, ela morava numa fazenda e ela adorava contar histórias pra gente. Só que ela usava a vozinha dela doce, né? Como assim, era a típica vovozinha mesmo, e ela ficava no fogão a lenha, fritando os bolinhos, e os netos ali em volta, na época era uma fazenda, e era tudo escuro ao redor, então ela percebia que a gente ficava com um pouco de medo da escuridão. Só que ao invés dela contar as histórias para tirar o medo, ela aproveitava para dar umas liçõezinhas na gente, e contava histórias, inventava umas histórias de terror, e a gente ficava morrendo de medo, e no dia seguinte a gente acabava assim obedecendo ao comando da avó, pensando nas histórias que elas contavam, né? E outra coisa também que eu achei legal assim na minha trajetória como escritor é que antes de ser um contador de histórias, eu fui um ouvidor de histórias. Eu trabalhei um tempo num jardim de infância, e nesse jardim de infância a gente desenvolveu um método para ser utilizado durante o ano, onde as crianças contavam as histórias, e eu tinha 17 anos na época, então assim, coube a mim fazer a captação das histórias. Então eu ouvia as histórias desde a criancinha do maternal 2 até a 4ª série. Eu gravava essas histórias e depois eu passava para o papel, e à medida que eu fui, e depois que eu passava para o papel, muitas delas a gente adaptava para o teatro, ensaiava com as crianças. E à medida que eu fui ouvindo as crianças contando as histórias, eu fui entendendo a simplicidade de uma história também. Porque eu acho que as histórias, elas não podem ser tão complexas, principalmente as histórias para criança, porque elas têm que ser contadas em poucas palavras, e às vezes sem nenhuma palavra, não é? A tradição de contar a história, ela é desde o princípio da humanidade, né? Assim, os homens das cavernas contavam suas histórias desenhando nas cavernas. Então ali eles estavam contando as histórias silenciosas, né? Você sabe que eles contavam também com as sombras? Com as sombras também, né? Incrível, né? Incrível, pois é. E assim, à medida que eles iam descobrindo métodos de contar a história, a coisa foi evoluindo, né? E assim,
como é importante a história, né? Como ela é importante porque a humanidade toda passa pela história, né? Se o meu avô não tivesse me contado história, ou minha avó, eu não saberia de coisas do passado. Se o avô dele não tivesse contado para ele não saberia. E assim vai. Se você fizer uma viagem para trás, sempre alguém contou uma história para chegar até onde estamos hoje. E eu acho assim maravilhoso eu acho que é o dom, eu posso chamar de dom também, porque você tem um dom para contar história e é claro que depois você tem que estudar para aperfeiçoar essa maneira de contar história, né? Estou aqui falando que eu sou um contador de história, mas eu sou um contador de histórias da história silenciosa, né? Eu escrevo a história e aí cada um vê ali no silêncio, quando está sozinho, lê. Então, assim, eu sou um contador de história também, você tem um tipo um tipo de contador de história, eu sou um outro tipo. Mas eu me fiz um contador de história ouvindo histórias. É muito legal. E prestando atenção. É legal você prestar atenção na história, né? Porque, de alguma forma, ainda mais quando você é criança, as coisas têm uma dimensão muito maior. Então, quando a minha avó falava assim, que o vento soprava lá naquela mata, eu ouvia o vento soprando e acho que ela percebia também isso, então ela ia aprofundando na maneira dela narrar, né? E história é música, né? Eu acho que história é totalmente música, assim. Você tem um ritmo de contar e assim como a música, às vezes a música ela vem num ritmo lento e depois ela cresce, depois ela diminui, a narração de uma história é assim também, né? Você vai entrando, vai se emocionando, vai querendo que a pessoa se emocione daquela maneira. Sei lá, eu gosto muito desse trabalho. Eu adoro. Não sei se você conhece um autor também, ele se chama Ailton Krenak, e ele diz que a gente precisa contar histórias para adiar o fim do mundo. É isso. E aí, eu acho que ele tem muita, muita razão nisso, porque quando eu penso em Sherazade, que é a maior contadora de histórias que eu conheço, assim, ela contou histórias por exatamente, para poder salvar-se, né? Manter-se viva. E aí, eu acho que vocês vão gostar muito de descobrir essa alegria de contar histórias, de ouvir história, de escrever, de inventar, porque isso é muito importante pra gente, é o que nos mantém vivos. É o que nos mantém vivos e é isso que mantém a história viva, né? A história mantém a história viva, sei lá. A história mantém, ela pode nos levar para o passado e ela pode também nos permitir imaginar um futuro, né? Assim, a história sei lá, acho que é a música da vida. A história é a música da vida. Ela vem num compasso, ela tem começo, ela vem lá do princípiozinho até onde a mente da gente consegue alcançar, passa por aqui, passa pelo presente e vai até onde o futuro permitir que ela vá também. Eu fico muito feliz de assim, ter mergulhado nesse mundo da história. Hoje eu estou bem afastado da publicidade, que foi o que assim, aperfeiçoou muito a minha escrita, e estou muito feliz assim, de estar cada vez mais mergulhando nesse universo do livro, nesse universo da literatura. Já são mais de 20 anos que eu lancei o meu, assim, vai fazer 20 anos que eu lancei o meu primeiro livro, mas eu já escrevia muito antes, e é isso. E sabe, uma coisa que é muito importante para vocês, crianças, que estão nos ouvindo, assim, acreditem no que vocês podem fazer, assim, vocês podem contar história. Eu tenho uma passagem da minha infância que eu lembro quando eu fazia o 2º ano, a coisa que eu mais gostava na sala de aula era fazer as redações, né? E normalmente quando você voltava de férias, o tema era minhas férias foram assim. Aí eu narrava as minhas férias na fazenda do meu avô. E quando eu estava escrevendo aquilo, era como se eu estivesse de novo ali na fazenda, nadando no rio, pescando, descobrindo as coisas que ele me ensinava. E um dia, assim, meu pai foi me buscar na escola, aí eu entrei no carro. Aí eu era uma criança muito tímida em sala de aula. Acho que é por isso que eu gostava muito de contar história, porque eu era muito tímido. Então, vocês tímidos, se vocês não têm vontade muito de conversar, escrevam as histórias. Porque eu escrevia a minha redação e ali eu me sentia muito à vontade. E um dia, meu pai falou, olha, Marco, a sua professora te elogiou, falou que você escreve muito bem.
Só que eu estava naquela empolgação de ir para casa depois da aula. Falei, legal, pai. Então tá, não dei a menor importância. E o tempo passou e quando eu me tornei escritor, esse elogio veio. Então esse elogio ficou guardado em mim e isso me facilitou assim a trabalhar com a escrita. Então assim é muito importante. Quer dizer, eu desde criança eu comecei a contar uma história simples que tinham sido as minhas férias. Acho que contei bem essa história, recebi esse elogio e esse elogio ficou guardado em mim. E quando precisou, eu fui lá e tirei e ele me deu segurança para continuar trabalhando, né? Porque é um desafio também você escrever um livro. Você tem muitas inseguranças. Puxa, será que eu estou escrevendo certo? Nossa, tem tantos autores maravilhosos. Será que minha história está sendo muito ruim? Será que minha história é medíocre? Será que alguém vai ler minhas histórias? Né? Então, assim, são muitas inseguranças. E essas inseguranças você vai, assim, resolvendo com o trabalho, com o passar do tempo, né? Até você poder sentar confortavelmente e falar, poxa, eu sou um escritor, que legal. Não é fácil você se intitular, eu sou um escritor, né? Porque você tem que passar por muitas provas, não são provas difíceis, mas assim, são provas, né? Assim, ok, você escreveu um livro, será que você consegue escrever outro? Você escreveu 2 livros, será que você tem criatividade para escrever outro? Né? E acho que até hoje, eu como contador de história, assim, tem uns períodos que me falta inspiração, eu penso, putz, será que esgotou? Será que acabou minha fonte de imaginação? Será que eu vou conseguir contar outra história? Mas aí do nada cai uma folha e aquela folha já vira uma história de uma folha que antes de cair no chão veio um pé de vento e tocou essa folha e essa folha começou a sobrevoar o cerrado e começou a ver tudo ali embaixo, ver que as plantações estavam querendo engolir as matas e que era preciso fazer alguma coisa e essa folha queria chegar aonde. Então, assim, essa história não existe, mas ela acabou de nascer aqui agora. Aí eu falo, puxa, que bom, ainda tem imaginação aí, né? Eu acho que é isso, mas é um desafio constante, mas a recompensa é maravilhosa. Quando a gente vê criança lendo seu livro, né, às vezes eu recebo assim um e-mail de alguém que fala assim, puxa, nós nos mudamos do Brasil e tínhamos que levar poucas coisas e escolher o que levar na bagagem. E o meu filho, uma das coisas que ele quis levar foi o livro O Paradeiro do Padeiro. Ele fez questão de levar. Olha que bacana isso, assim. Então, meu livro atravessou o mundo, atravessou o oceano e foi fazer companhia para essa criança lá, porque ela queria levar alguma coisa que tinha sido importante para ela, né, do Brasil, naquele momento que ela estava viajando, que ela estava morando fora. E aí cada vez tem uma recompensa, cada leitor é uma recompensa para o escritor. Então eu queria só te parabenizar por manter vivo O Paradeiro do Padeiro por 20 anos. O livro vai fazer 20 anos, olha que legal. E agradecer muito a sua presença, o bate-papo. Eu espero que a gente tenha conseguido emocionar as crianças que estão lá do outro lado, nos assistindo, nos vendo, e mostrado tanto que é interessante esse mundo do livro e da leitura. Ok, Keila, e eu só queria agradecer mesmo a vocês, e dizer para vocês, crianças, que também um autor não é o dono absoluto de uma história. Uma história, ela vai se moldando, vai se enchendo de camadas com outros profissionais, com outras pessoas, como você que se dedica a contar histórias, faz isso tão bem. Cada vez que você conta uma história, eu imagino que você queira mergulhar naquele livro, mergulhar naquele personagem. E quando você mergulha num personagem, às vezes você mostra para o próprio autor coisas que ele não via. Sabe, quando eu ouço você contar a história, eu vou vendo a narrativa de uma forma diferente, a expressão que você coloca em determinada parte do texto, a emoção que você coloca em outra parte do texto, e eu acabo me emocionando ali do outro lado, porque eu imagino, falo, puxa, olha como ela está enxergando a coisa, e eu enxergava dessa maneira e ela está enxergando de outra. Muito obrigado a vocês por ouvirem as histórias e continuem lendo, continuem ouvindo, porque o mundo precisa de história, né? O mundo precisa de história, gente. Então, viva as histórias e eu espero que vocês estejam aí muito felizes e contentes, que nem a gente está. Nossa.
né, muito por feliz. esse encontro maravilhoso. E olha, sejam muito felizes com os livros que vocês vão receber, com as histórias que vocês vão escrever e contar. É isso. Muito obrigado a todos. Parabéns pelo projeto maravilhoso. É necessário, é um projeto necessário. Eu fico muito feliz de fazer parte desse momento e espero criar novas histórias para que venham outros projetos e para que possamos estar juntos novamente. Muito obrigado a todos. Tchau, pessoal! Tchau!